Isso aí, gente. Quero apresentar para vocês, né? Rufem os tambores. A Thaís. A Thaís, ela vai se apresentar melhor aí, mais profundamente. Mas ela é uma pessoa muito especial, muito competente. Eu tenho, assim, a honra de ser orientador dela no doutorado, né? A gente tá, eu acho que, né, daqui a pouquinho já entra a defesa, né, Thaís? Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco. E ela é uma pessoa, sabe, do time das corajosas e das comprometidas, né? Ela tá sempre, sabe, dedicada, fazendo com que as coisas funcionem, totalmente comprometida com tudo que ela faz. Então, assim, eu tenho uma felicidade enorme, né, de poder, né, conviver com ela. E eu fiz questão de trazer ela aqui para a gente conversar, porque ela hoje vai conversar com a gente sobre internacionalização, né? E ela é um exemplo de pessoa que conseguiu essa internacionalização e conseguiu antes de ser doutora, né? Para vocês verem como que isso é possível, tá? Como que isso é viável. Aí vocês poderiam dizer, mas foi só a Thaís. Não, eu também. E outras pessoas também, né? E outras pessoas também. Então, a gente vai fazer esse papo sobre internacionalização, porque todo mundo pode começar um projeto de internacionalização da sua produção, da sua carreira acadêmica, independente de onde está, né? Independente de qual contexto, né? E eu estou muito feliz, então, e Thaís, obrigado por você estar aqui, tá? De coração. Seja muito bem-vinda. Felipe, obrigada aí pelas palavras. Boa noite para todo mundo, né? A honra é minha de poder ser orientada por você, né? E estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, pela confiança mais uma vez, né? Da gente estar aí podendo conversar e podendo, né, produzir, mesmo nesse cenário, né? E então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. E eu, né, me apresentando aí para quem não conhece, assim, você já falou, né, um pouquinho, assim. Eu sou farmacêutica, né, formei lá na UFRJ. Quando acabei a faculdade, fui fazer residência lá no INCA. E aí comecei, né, a me aproximar do tema da judicialização, né, que eu sempre tive uma quedinha pela fiscalização, pela regulação, por essa temática, né, do direito à saúde. Então, eu me aproximei na residência, depois fui fazer o mestrado lá na Fiocruz, e hoje estou fazendo doutorado lá no Instituto de Medicina Social, com você, né, na área de políticas e planejamento. E comecei nesse meio tempo uma faculdade de Direito que também caminha para o fim. Falta um ano. Então, mais ou menos isso a minha história, né? Por isso que eu falo do time das corajosas, né? Porque pensa só, faculdade de farmácia, mestrado, doutorado, aí vem direito. Muito legal, né? Mas pior que faz sentido, né? A gente fica assim, fala, pô, vou falar de mim muito esquisito, mas é bom porque aí faz algum sentido, né? Uhum. Tem uma galera aí também assistindo, umas amigas. E aí, enfim, né? Importante para conhecer mais, assim, né? O meu trabalho também. Uhum. Bem legal, né? Você veja, assim, tu já estava com uma carreira acadêmica já decolando, né? Com graduação, mestrado e o doutorado, né? Nesse meio do caminho, eu lembro que você estava começando o doutorado e estava mais ou menos ali, eu não sei o que começou primeiro, o doutorado ou o direito. Acho que o direito um tiquinho antes, né? Um tiquinho antes. Começou no final do mestrado. Isso. E aí entrou nessa questão. Isso é muito legal, né? Porque de manhã, eu não sei se você soube, mas a gente falou sobre interdisciplinaridade. E por acaso eu entrevistei a Raquel, que fez um caminho, não é igual ao seu, mas também um caminho corajoso. Ela veio do serviço social e foi para o direito, né? E que não é fácil, não. É uma decisão importante, de coragem, né?
Porque são outros pressupostos, né? Uma outra gramática, né? E muito legal isso. Sim. Agora, e aí? Aí como é que você me conheceu nisso tudo aí? Como é que nossos caminhos se cruzaram? Então, no final, no primeiro ano do mestrado, né, eu estava fazendo mestrado lá na ENSP, na Fiocruz, e aí isso também eu acho que é uma coisa muito legal na nossa formação. Eu estava fazendo mestrado e fui fazer uma disciplina lá no IMS, né? E isso também é uma coisa que eu acho interessante, que a gente pode também ampliar nossa formação em outra instituição, sem necessariamente sair da instituição que a gente está, né? Então, eu fui fazer uma disciplina lá com você, na época de reivindicação de direito, que você estava ofertando. E aí foi quando eu te conheci, isso foi no final do primeiro ano do mestrado, né? No começo do mestrado. E aí eu fiz a disciplina como aluna externa, ainda consegui aproveitar os créditos na Fiocruz, né? Porque a gente também quer crédito, a gente quer, né? Tem uma demanda para dar conta também, então junta o útil ao agradável, né? E aí eu te conheci nesse momento. Show. E aí a gente começou então a orientação no doutorado e estamos aí, né, com as emoções da pandemia no caminho, né? Muita história, muita né? História, Já muita emoção, 5 anos de muita emoção. É isso. A gente vai chegar lá nesse momento atual, né? Mas me conta aí, assim, pô, você passou por uma experiência agora muito legal de internacionalização e, ao mesmo tempo, digamos, muito especial, singular de internacionalização, porque foi com a pandemia também, né? Teve um requinte de internacionalização, né, que foi com a pandemia. Mas me conta assim, antes de chegar nesse momento, quando você decidiu, sabe, eu vou fazer algumas iniciativas internacionais, quais foram as maiores inquietações, as maiores dificuldades que você encontrou para dar esse passo, para começar a fazer essas coisas? Então, Felipe, eu acho, assim, na minha experiência e até assim, conversando com outros amigos que também vivem esse processo da internacionalização, eu acho que a maior inquietação é a coisa do idioma, assim, no começo, né? Porque quando a gente se candidata no mestrado, no doutorado, a gente faz uma prova de idioma, né? A gente lê outros idiomas, né? A gente lê o inglês. Só que quando você pleiteia, às vezes, uma oportunidade de ou fazer um mestrado, o doutorado sanduíche ou pleno, muitas vezes você se depara com uma avaliação da sua proficiência, né? Então, quando eu comecei a pensar na internacionalização, e para mim não era eu precisava de recurso para ir, de financiamento, então eu ia me candidatar a um edital, né, necessariamente. Então, uma das minhas maiores preocupações era a proficiência, e eu acho que acabou se tornando um dos maiores desafios, mas em parte por um planejamento que hoje eu faria um pouco diferente, assim, que eu acho que é até interessante compartilhar, porque eu fui para Portugal, né? Fiz esse sanduíche lá na Universidade de Coimbra, e o edital que eu fui contemplada era um edital da CAPES, que exigia a proficiência em inglês, mesmo que você fosse para países de língua portuguesa. E eu fiz o teste de proficiência no mesmo ano que eu estava me candidatando. Eu acho que isso é uma coisa que eu faria diferente, porque como o teste vale por 2 anos, se eu tivesse feito antes, eu teria vivido esse processo de candidatura e de seleção de uma forma um pouco menos estressante, né? Porque acabou que tive que me preparar para uma prova que é muito específica, que foi eu fiz o TOEFL no meu caso, uma prova que demanda muito, enquanto eu estava tendo que dar conta de uma série de exigências documentais. Então, assim, isso eu acho que é muito interessante também quando a gente pensa na internacionalização e a gente buscar, né, ver o que a gente vai ter que encarar e dar conta para tentar um planejamento que diminua o estresse no processo. Então, eu fiz tudo ao mesmo tempo, no final deu certo, mas
com muito estresse. Então, assim, eu acho que uma das maiores inquietações, e que muitos amigos falam, assim, né, também é essa preocupação com a prova de proficiência, né? E aí isso varia o edital que você vai concorrer ou a universidade que você vai tentar ir, enfim. Então, acho que essa foi a maior inquietação e um dos maiores desafios foi conciliar, e eu acho que é um desafio que pode ser superado facilmente se você tem essa ideia de tempo e de planejamento. Uhum. Então veja só, né? Porque a gente pensa assim, no geral, né? Pelo menos eu penso isso, que quando abre uma seleção de algo, né? Sabe, você vê o edital e aí intuitivamente a gente acha que basta a gente cumprir, entregar documento dali para frente, né? Então, abre um concurso de professor, o que você faz? Entrega os documentos. Abre um concurso, uma seleção de professor, você vai lá e entrega os documentos. Mas então, na internacionalização, algo importante é justamente você se programar com alguma antecedência, né? Porque tem várias decisões, digamos, atípicas que você tem que tomar. Você tem que tomar a decisão de preparação para o idioma, você tem que tomar a decisão também de fazer convênios, cooperações, né? Com a instituição que você quer fazer parte. Então, tem um momento prévio de preparação que, em geral, intuitivamente, a gente não coloca no radar, né? Isso gera desafio, né? Sim, com certeza. Assim, eu acho que até o planejamento. Estão perguntando aqui qual universidade eu fui. Eu fui só para responder aqui a Aline, eu fui para a Universidade de Coimbra, para o Centro de Estudos Sociais. Eu acho que um dos maiores desafios é isso, né? E que requer, assim, você tem que ter um conhecimento prévio. Então, assim, uma outra estratégia também é pensar, né? É olhar os editais anteriores antes deles efetivamente serem publicados. Uhum. Porque as exigências acabam se repetindo, assim, né, em termos de documentação, de proficiência. Então, eu acho que uma das formas de lidar com isso é exatamente você ter um conhecimento dos editais dos anos anteriores e, a partir daí, você pensar até em termos, por exemplo, no caso do doutorado sanduíche, né, que é uma das estratégias de internacionalização, mas não a única. Por exemplo, uma das exigências era que você já tivesse o seu projeto qualificado. Então, isso exigiu de mim que eu qualificasse o meu projeto antes do tempo usual, né, para que desse tempo de eu cumprir as especificações, né? Então, acho que isso é uma estratégia interessante, assim. Muito legal. E eu tive uma trajetória um pouco diferente, mas no final ela casa com isso, né? No meu caso, quando eu fui para Coimbra, era uma seleção de pesquisador que tinha lá e eu me candidatei 3 anos seguidos. E eu tomei ferro nos 3 anos seguidos. Mas por que era legal? Porque lá a gente recebe feedback da seleção, né? Então, a cada ano que eu tomava um não, eu recebia um não, mas com algumas sugestões, algumas dicas. E depois, só no terceiro ano, ou no quarto ano, não lembro mais se foi no terceiro ou no quarto ano, é que eu passei. E aí a lógica, assim, a lógica do planejamento é muito importante, né? Na época não tinha ninguém para me ajudar, né? Assim, em termos de concepção do planejamento. Mas o planejamento foi muito importante para as coisas acontecerem. E aí depois eu entrei meio que no piloto automático nas minhas outras experiências, né? Lá na Colômbia, ou então na Nova de Lisboa, nos Estados Unidos. Aí foi um negócio fluiu mais por causa dessa questão do planejamento, né? Isso é muito legal. Agora, como é que foi essa preparação aí para o TOEFL? Deve ser uma emoção danada, né? O TOEFL, assim, foi, eu acho que a parte mais delicada, assim, do processo, né? Porque é uma prova muito específica. Tem americano que é reprovado. Ah, é? Eu já li que tem americano que faz a prova e é reprovado, porque é uma coisa de doido, assim. Eu tive que fazer o teste 2 vezes, assim. Eu fiz a primeira e não passei. Então, foi todo um estresse, mas eu aprendi muito, né, nessa não aprovação, porque eu tive que mudar completamente minha estratégia de estudo, né? Então, eu vi que, assim, não dava para estudar inglês
para me comunicar, eu tinha que estudar para uma prova que era muito específica, né? Então, eu comecei a buscar material que fosse específico para o TOEFL e é uma preparação mesmo específica para um tipo de prova que você tem, assim, segundos para responder uma questão, uma prova imensa, né, que você tem que dar conta, assim. Então, e eu tive um tempo curto para poder fazer, porque eu tinha um prazo para apresentar, então, para fazer essa segunda, né, então foi super estressante, mas no final, assim, aprendi muito. E também é uma dica muito que eu dou, assim, uma amiga minha recentemente veio me perguntar essa coisa do TOEFL, e eu acho que a maior aprendizado é que você tem que procurar material que seja específico para aquela preparação. E cada prova tem um modelo, né? Então, eu estou falando do TOEFL, porque foi a minha experiência, mas se você for para um outro país, ou se cada universidade exige uma prova, e isso também é importante quando você está decidindo qual caminho você vai seguir na internacionalização. E é claro que cada uma vai ter uma exigência e um tipo de prova, né? Uhum. Entendi. Tem o IELTS também, né? Tem outros aí também, né? Uhum. Muito Sim, bom. E sim. agora sim, vamos lá. Pensa só, uma pessoa que tá agora, pô, achei maneiro esse negócio daí da Thaís. Quero também me internacionalizar. Mas assim, sou um mestrando, um doutorando, né? E quero também fazer uma iniciativa de internacionalização. Tem várias formas de fazer isso. Mas qual é a forma que você sugeriria para uma pessoa que te pedisse esse conselho? Então, assim, né? A internacionalização pode ser feita de várias formas, né? Então, assim, você tem a opção, dependendo da pessoa, de que estágio ela está e o que ela deseja, eu daria um conselho diferente. Então, por exemplo, você pode tem as opções de você fazer um mestrado, um doutorado plenos, né? Então, você vai ter que olhar, pesquisar as oportunidades específicas que as universidades ou que a universidade do seu destino oferece. Então, você tem a opção e tem bolsa e tem agências de fomento brasileiras também. Então, por exemplo, a CAPES e o CNPq, quando eles fazem a seleção do sanduíche, eles fazem seleção também para bolsa plena. No meu caso, como eu tinha uma graduação em curso, eu não era viável, assim, não fez parte dos meus planos ficar 4 anos fora do país. Eu já estava na universidade. Então, o melhor para mim era me ausentar por 6 meses, né? Então, você tem essas opções, né? E você tem as opções do sanduíche, por exemplo, a opção do doutorado sanduíche, que você faz uma seleção já no doutorado para passar um tempo fora. E uma coisa também muito interessante, assim, que eu tomei mais conhecimento e mais consciência quando eu estava lá, por exemplo, é a coisa dos cursos de verão e cursos de inverno. Então, que também é uma estratégia, por exemplo, para quem está no mestrado, de repente, né? Você tem editais também que financiam a ida, né? Para esses cursos, que é uma possibilidade de criar contatos, de fazer rede, né? Então, eu acho que tem também a oportunidade de você fazer esses cursos, né, com financiamento. E eu acho que, assim, de forma geral, por exemplo, eu entendo que a gente está num momento de pandemia, e o que eu tenho observado é que, assim, né, talvez os editais das agências de fomento brasileira para estudante ir para fora fique um pouco em suspenso, mas eu tenho observado que ainda estão tendo isso, Milson? Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá. É porque falaram que sumiu o som, mas deram feedback aqui que tá normal. Então, eu entendo que a gente está numa pandemia e que talvez esses editais estão um pouco cheios, mas eu tenho observado que você tem tido editais ainda internacionais. Então, assim, algumas agências de fomento estrangeiras estão mantendo editais. E de uma forma geral, Felipe, eu acho que assim, né, o mais importante, assim, se a pessoa tipo chega para mim e fala, quero internacionalizar minha pesquisa, minha produção, meu conhecimento, não sei por onde começar.
Eu acho que a primeira coisa é fazer uma pesquisa exploratória de possibilidades, assim, né? Então, a gente é pesquisador, então nada mais justo do que a gente pesquise para viabilizar isso também. Então, assim, eu acho que o primeiro passo mesmo, e eu acredito que as parcerias internacionais, mesmo que por um tempo não presenciais, elas vão continuar existindo num novo molde de funcionamento, então vão continuar tendo editais, né, e essa troca, e talvez essa coisa, essa novidade, né, dessa troca online permita mais ainda o estabelecimento dessas parcerias internacionais. Então, eu acho que a primeira coisa é pensar aonde eu gostaria, que instituição, que destino pode trazer benefícios para a minha pesquisa e o que a minha pesquisa contribui com esse destino, né? Então, acho que é a primeira coisa, assim. Olha só, galera, olha que coisa importante, ó. A Thaís trouxe um cardápio, né? Ó, doutorado pleno, mestrado pleno, né? Eu lembro quando eu estava terminando a graduação, eu tenho a pastinha até hoje no meu e-mail no Yahoo, né? Que eu sou, né, velha guarda, Yahoo, né? Time do Yahoo. Então, no meu Yahoo tem lá uma pastinha assim, International. Eu sou chique, velha guarda é chique, então International. E aí, é muito legal, eu tava revisitando essa pasta, eu nunca deletei os e-mails lá. Isso em e-mails de 2005, 2006, 2007. Eu fiz essa pesquisa exploratória, tô lembrando agora, você falando, né? Eu não sei se dá pra galera ver aqui, né? Não sei se eu consigo mostrar pra galera, mas muito legal, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Ai, será? Aí o que aconteceu? Nessa de International, não sei o quê, pô, parece que você tá narrando as coisas que eu faço. Foi muito legal isso. Aqui, cadê a parte? Ah, não, é internacional, não é international, não. Em algum momento eu mudei para internacional. Cadê? Eita, tá ruim aqui o negócio. Tá aqui, ó, tá aqui. Olha só que legal, ó. O primeiro e-mail de 2005, lá da Hague, que eu fui aprovado na Holanda, nessa parada aí, nesse curso aí. Assim, muito legal, muito legal. E tem tudo a ver com isso, né? Assim, às vezes é um summer school, é uma winter school, uma coisa menor. Eu fiz isso nessa coisa minha de internacional. Em 2008, eu fui para um curso na Escola Complutense de Madrid, na Universidade Complutense de Madrid, de Direitos Fundamentais. E assim, era pré-WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp na época. Então, viraram amigos de lista de e-mails. Mas depois a gente fez WhatsApp. São pessoas que até hoje eu tenho relação. Né? Tenho Vitor na Guatemala, Rita no México, Yolanda no Peru, a Paula, que virou minha grande parceira acadêmica na Colômbia. Essa dica, gente, ela é muito preciosa, porque a gente pensa em internacionalização, uma coisa monstra, né? Mas às vezes é nesses pequenos contextos em que a gente atua, a gente se joga, que a gente conhece gente muito boa e viram parceiros de vida, né? Sabe? E nesses contextos menores. Muito legal isso. Né? Então a gente tem doutorado pleno, a gente tem os sanduíches, né? Aliás, doutorado pleno, mestrado pleno, tem os sanduíches e tem essas iniciativas. Né? Lembro de 2008 eu juntei um dinheirinho para poder também participar. Né? E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Então, legal você lembrar disso, porque, sabe, tem umas coisas que me... Olha lá, Summer School, European Penal Area, Summer School, Supranational, não sei o quê. Caramba, que legal. E as próprias agências de fomento, às vezes, financiam, né? Essas... E é uma estratégia muito interessante, assim. Eu fiz um amigo lá na Universidade de Coimbra, que ele estava fazendo doutorado sanduíche também, e ele me contou isso, que tinha ido no ano anterior, né? Eu não acho que ele tinha ido com financiamento até e fez uma rede lá nesse momento, né? E assim, não tem jeito, né? As parcerias são importantes. Assim, eu acho que
E é importante, não é nem... Porque às vezes a galera cria um imaginário, não, porque se não conhece, você não vai. Mas não é isso, né? As parcerias são importantes porque os próprios editais exigem, por exemplo, cartas de recomendação, cartas das pessoas que vão te receber lá fora, né? Então, e acho que essa coisa de explorar também é fundamental, porque às vezes você tem uma ideia, sei lá, quando eu entrei no doutorado eu tinha uma ideia, eu falava, eu gostaria de fazer um doutorado sanduíche na Espanha, gostaria de ir para lá. E aí você vai pesquisando e você vai concluindo que o que se encaixa, a sua pesquisa nesse momento, talvez tenha mais afinidade com uma outra instituição, né? Então, eu acho que é fundamental, assim, essa exploração de possibilidades, né? Sim, sim. No nosso caso, por exemplo, tanto o meu quanto no teu, foi o mesmo destino, né? Foi a Universidade de Coimbra, Centro de Estudos Sociais, né? Em momentos diferentes. E, assim, beleza, fiz o mapeamento, fiz a pesquisa exploratória, estou aqui, eu estou a fim de ir para Eslovênia, tá? E aí, o que eu tenho que fazer mais sobre Eslovênia? Lembrei da Eslovênia porque tem a Ana que foi para a Eslovênia, né? Eu quero um dia ir para a Eslovênia porque tenho curiosidade. Mas vou para a Eslovênia, e agora? Quer dizer, decidi Eslovênia, e agora? Decidir o destino, né? Decidir o destino. O próximo passo é pesquisar as universidades, assim, sem dúvida, né? Botar no Google universidades na Eslovênia, né? E conhecer as linhas de pesquisa dessas universidades, conhecer quem está nessas universidades, porque às vezes você está pesquisando, tipo, eu estava pesquisando lá, universidades em Portugal. Então, eu entrei nessas universidades e aí quando eu me deparei com a Universidade de Coimbra, eu vi que o meu referencial teórico estava lá. Então, assim, né, você vê assim, essa pessoa que é muito importante no meu trabalho, é o meu referencial teórico, que adoraria poder assistir às aulas, enfim, né? Então, você faz essa busca, né? Eu acho que é fundamental da universidade, né? E para decidir, assim, a universidade. E aí, a partir daí, começar as coisas específicas de busca de exigências, de umas questões práticas, por exemplo, se a universidade cobra taxa ou não, porque às vezes você está indo mesmo com financiamento público, né? Mas você tem que pagar taxas anuais para a universidade, aí você tem que pesquisar se tem alguma parceria com o governo que te isente dessas taxas, né? Então, isso também são questões práticas que que você só vai se deparar quando você pesquisar e conhecer a dinâmica daquela universidade, né? Assim. O Maurício está falando que a Eslovênia é sensacional. Tá vendo? Fica a dica. Vou colocar nos stories o mapa da Eslovênia. Os entendedores entenderão. Aqui, vamos dar uma olhadinha nas perguntas? Vamos ver aqui, que eu vi que tem muita pergunta legal, né? E vamos ver para aproveitar aqui a presença da Thaís. Thaís, a Daniela está perguntando o seguinte: o fomento que você conseguiu cobriu o quê? E ela também emendou numa outra pergunta: essa propina é anual, é mensal? Como é que funciona isso? Então, com relação às propinas, a universidade que eu fui não tinha. Eu não tive que pagar as taxas da universidade, porque estudante brasileiro era isento, né? Isso varia muito de universidade para universidade. Então, assim, a taxa que se paga para a universidade, né? Depende da universidade e do, enfim, de onde você está indo. O edital que eu fui contemplada foi o edital do CAPES-Sprint, né? Então, assim, até um tempo atrás, a seleção da CAPES, você se candidatava diretamente com a CAPES, né? Você participava de um processo, o próprio estudante se candidatava diretamente com a CAPES, que é como acontece no CNPq.
Agora você tem um programa específico da CAPES, que é o CAPES Sprint, que é um programa específico de internacionalização, que a instituição faz uma seleção interna. Então, você tem primeiro o edital, primeiro você tem o edital da sua instituição, e aí você depois é indicado pela sua instituição para a CAPES, né? Então, assim, eu fiz o doutorado sanduíche, o período era 6 meses, então eu tive... você recebe uma bolsa de 6 meses, no valor de 1.300 euros. Você tem um auxílio instalação, que é mais 1.300 euros, então seria como se eu ganhasse 7 parcelas de 1.300 euros, né? Que era muito suficiente para viver lá. E isso é uma coisa interessante também, que eu acho, quando a gente pensa o destino, porque o valor, por exemplo, das bolsas para a Europa, ele é padronizado, né? Então, se você vai para Coimbra ou se você vai estudar em Paris, você vai ganhar 1.300 euros por mês, né? Só que, assim, tem um custo de vida que é totalmente diferente, assim, né? Então, dependendo da situação, isso pode ser um critério. Acho que só muda em Libra, né? Na Inglaterra, você recebe em Libras. E tem um auxílio saúde que eles também pagam, que acho que é no valor de 540 euros. Thaís, conta pra então, gente isso como é que foi essa incluso. coisa da... você estava lá, pandemia rolou. Assim, a gente ontem conversou aqui sobre pesquisa e continuidade da pesquisa em época de pandemia. A Stephanie deu diversas dicas. Queria saber, assim, para você, como é que foi, entendeu? Esse momento, você estava internacional e você estava com uma pandemia, né? Também, que é uma contaminação internacional lá, né? Mundial, né? E como é que foi isso para você? E sabe, como é que você lidou com a questão de continuidade mesmo da sua pesquisa em função disso? Então, assim, Felipe, eu ia ficar até junho lá, né? Acabei voltando em março, final de março. Assim, foi sim, fiquei lógico muito frustrada num primeiro momento, né? Eu acho que a gente tem uma resistência, não está preparado para abrir mão de um projeto que eu já entrei no doutorado desejando isso, né? Desejando ir fazer o doutorado sanduíche. Então, assim, num primeiro momento, né? Eu estava lá, estava articulando o meu campo, né? Então, a gente está pesquisando, né, a associação de pacientes com câncer, então é um estudo comparativo, Brasil e Portugal. Eu já tinha feito meu campo no Brasil, fui lá para a Universidade de Coimbra e tive algumas reuniões com a associação portuguesa, né? Estava super animada com esse contato. Estava já indo na associação e meu campo começaria, se não me engano, no dia... Era uma sexta-feira, não lembro se era 15 de março, 14 de março. E aí eu recebi uma mensagem dizendo que a associação ia estar envolvida no plano de contingenciamento, adiando as entrevistas, né? Foi assim, no dia anterior, ia começar na sexta. Na quinta eu recebi a documentação da associação que eu precisava anexar no comitê de ética, né? E logo depois eu recebi um e-mail pedindo desculpas, dizendo que as entrevistas iam precisar ser adiadas, né? E por conta da pandemia, assim, né? Então, assim, num primeiro momento, é lógico, eu fiquei muito frustrada, porque não estava preparada, então acho que foi muito interessante a live de ontem, assim, não sei quem pôde estar com a Stephanie, né? Quando ela estava tratando exatamente a coisa dos estudos empíricos, eu me identifiquei muito, porque o meu primeiro movimento foi o da resistência, né? Acho que a gente vive um luto mesmo, né? Assim, né? Do tipo...
Então, o que eu vou fazer? Meu doutorado está acabando, vou ter que repensar meu projeto, né? E agora, sim, eu estou repensando a pesquisa de campo, né? Para me articular, para tentar fazer por Skype as entrevistas que estavam previstas, né? Então, que é o projeto agora. E, enfim, assim, né? Foi muito confuso, mas a CAPES também, eu acho que foi muito positivo eu estar amparada por uma agência de fomento nesse contexto, porque acabou que a CAPES emitiu uma nota autorizando o retorno antecipado dos estudantes em mobilidade, né? E aí, no primeiro momento, você também nem sabe o que você quer, se você quer voltar, se você quer ficar, o que você faz. A universidade está fechada, não tem previsão de começar. Então, algumas atividades eu continuei, por exemplo, eu tinha começado um curso de idioma na Universidade de Coimbra, que as aulas estão sendo online, então eu estou ainda em contato com Português Portugal, nessa coisa, assim. E acabou que a CAPES emitiu essa nota, eu acabei decidindo por voltar, vivi um certo estresse, mas eles que emitiram uma nova passagem, eles arcaram com esses custos, né? Então, acabei voltando porque é isso, as atividades da universidade estão sendo online, né? E eu optei por estar aqui mais próxima de todo mundo, mas, enfim, o trabalho continua. Estou em contato também com o Mauro, né? Que é meu orientador de lá, meu co-orientador de lá, né? E que é italiano, então a gente partilhou muito também dessa aflição, né? No momento da pandemia, e, enfim. Acho que é isso, foi um pouco conturbado, mas agora tá tudo voltando para os eixos, vai ter tese. Hashtag vai ter tese. Hashtag vai ter tese. Graças a Deus, né, Thaís? Vai ter. Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui mais as perguntas. Vamos ver mais perguntas aqui. Vamos lá. Ó, a Priolanda, ó. Só precisa fazer prova de inglês se você submeter editais? Se for por conta própria, não precisa? Depende do destino, assim, né? Por exemplo, para a Universidade de Coimbra, em Portugal, não precisa ter proficiência em inglês para o Centro de Estudos Sociais, por exemplo, né? Mas se isso é uma coisa que tem que ser vista mesmo com a universidade, porque às vezes, mesmo por conta própria, a universidade exige uma prova de que você fala o idioma, né? Enfim, que eles trabalham, né? Então, isso tem que ser visto mesmo com destino, porque ela comentou aqui para Portugal mesmo. Então, lá na Universidade de Coimbra, no Centro de Estudos Sociais, não exige essa proficiência do inglês. Uhum. Show de bola. Mais perguntas, a gente já está encerrando daqui a pouquinho, né? Mas eu tenho mais uma pergunta também. Assim, concluindo tudo que você falou, tá? Tudo que você falou. É possível internacionalizar sem ter um doutorado concluído? Com certeza, né, Felipe? Eu acho que tem um leque assim, de possibilidades. Eu acho que a gente tem que pesquisar assim, se é um desejo mesmo, né? Se debruçar. Existem possibilidades. Eu conheci inúmeras pessoas que estavam fazendo mestrado, por exemplo, né? Então você pode ir durante o mestrado. E a gente tem que, acompanhar as mudanças, assim, né? Uma coisa assim, né? Eu fiquei muito pensando sobre essa coisa da internacionalização nesse contexto de pandemia, mas assim, uma coisa é certa, né? A pesquisa, em geral, pressupõe uma internacionalização, né? Seja de publicação, seja da sua ida lá. Então, assim, mesmo que a gente tenha aí durante um tempo uma dificuldade de prática de locomoção, de voo, né? As coisas vão se normalizar, a gente vai ter eu acho que nesse momento inúmeras possibilidades, né, de fazer isso de forma online. Eu acho inclusive que agora, assim, uma coisa também legal
que para dar um start para quem tem essa vontade, esse desejo, é ficar atento, por exemplo, nos eventos que as universidades estão oferecendo, que antes você não teria acesso e que agora você está tendo. Então, por exemplo, o Centro de Estudos Sociais tem muito evento lá, né? Toda semana, muito seminário, muita coisa. As aulas do Boaventura de Souza Santos. Então, assim, tudo agora está tendo um movimento de ser online. Então, assim, eu acho que também é muito legal tentar aproveitar das coisas possíveis nesse momento, né? Então, assim, é muito possível, por exemplo, começar a estabelecer redes, participar desses eventos, então ter acesso a essa produção internacional, que é uma experiência única e que agora a gente pode um pouco viver dentro de casa, né? Uhum. Perfeito. Olha que coisa legal, né? Aqui, é óbvio, a pandemia é um desastre. A pandemia tem gente morrendo, tem gente desempregada, tem gente que, sabe, está passando por 1000 problemas, né? Mas se a gente pensar, assim, se tem algo bom nisso tudo, é que a gente está reinventando formas de estar próximo de outra maneira, né? Não fisicamente, mas de outra maneira. Isso, no final das contas, abriu as universidades. As universidades tinham um certo determinismo geográfico, né? Só pode ver o que está discutindo nessa universidade quem está dentro dela ali, quem pega um ônibus, um avião, um carro, e vai lá dentro para ver. Né? Hoje, as universidades elas têm a chance de cumprirem uma função muito nobre, de falar para fora. Né? Antes era o quê? Tudo dentro do muro. Hoje, não tem muro. Né? E as universidades estão tendo que se reinventar e falar, a gente tem que pensar em formas de comunicação extramuros. Né? A UERJ, por exemplo, tem um evento, né? UERJ Sem Muros, tá? Que ela faz uma vez ao ano, que é um evento de extensão. Né? E hoje a UERJ Sem Muros 365 dias, né? A princípio. 365 dias por conta da pandemia. Então, isso é muito bom, né? Assim, se a gente pode tirar algo de bom, isso é uma das coisas boas. Pô, você pode estar hoje dentro do Centro de Estudos Sociais sem ter que pegar um avião e gastar dinheiro e 1 milhão de coisas que acontecem, né, para estar lá. Assim como é o CAE de Jus e o CAEDuca. Só o CAE de Jus e o CAEDuca já sempre foram assim, né? Não foi por causa da pandemia. Tá? Inclusive, boa notícia para quem quiser. Hoje à noite ou amanhã de manhã a gente está liberando um novo evento nosso, né? O INTER-TH, que é o Congresso de Direitos Humanos, né? É mais uma edição, né? Então vai sair amanhã aí, ou hoje à noite deve sair o INTER-TH. Mais um evento online, publicação em livro impresso e tudo mais. Mas legal isso, né? Eu acho que agora as universidades que ainda pensam com muros são universidades que não têm mais função, né? Assim, qual é a função agora? Porque dentro do muro não tem mais gente, tá todo mundo em casa. Então tu tem que pensar fora do muro. Isso é muito interessante, né? Como que a gente da noite pro dia tem a oportunidade de se internacionalizar de casa, né? Sim. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga que ia no congresso agora internacional que vai ter, né, de saúde pública, que ia ser em Roma. Por exemplo, eu já teria voltado, não teria condições de voltar para a Europa em outubro, e que agora eu vou poder, por exemplo, viver, talvez, né, parte do congresso. Então, assim, eu acho que a gente, nesse momento, vai ter que repensar, né? Mas que, assim, é um fato de que ainda que esse processo de internacionalização se reinvente, ele vai continuar existindo. Então, e ele pode ser usufruído em qualquer etapa da sua formação, né? Inclusive na graduação, né? Que você tem, que acabei a gente não era muito o foco, mas que você tem possibilidades, né? E como eu estou fazendo outra graduação, eu vejo muitos amigos que têm a possibilidade, né, que se candidatam e que vão também por editais financiados fazer um período da graduação lá fora, né? Então, Sim. acho que é isso, assim. Show de bola. Tá vendo, gente? Assim, algumas lições, né? Pelo menos que eu aprendi aqui, ó. Internacionalização não é bicho de sete cabeças. Internacionalização depende de estratégia, de planejamento.
Internacionalização tem 1 milhão de formas de você fazer. E hoje, né, é o que eu tenho falado, o problema é a solução, né? Então, a pandemia é um problemão, mas pode ser uma solução também. De você fazer redes, de você fazer novos contatos, novas formas de se relacionar, inclusive para preparar o solo para sua própria internacionalização. Muito legal isso. Muito obrigado, tá, Thaís? Obrigada a você, Felipe, pelo convite, confiança. Muito bom estar aqui. Estão sendo muito boas as lives. E é bom que a gente se mantém motivado, né? Que a gente encontra a galera aqui vivendo as mesmas vontades, mesmos desejos e sonhos. É verdade. E Thaís, quem quiser continuar o papo contigo, quem quiser te achar, te stalkear, como é que faz? Então, Felipe, tem meu e-mail, se a galera quiser fazer contato por e-mail, é Thaís com TH, jvidal@gmail.com. No Facebook e no LinkedIn, eu tô com o meu nome completo, que é Thaís, Jerônimo com J, Vidal. E aí é isso, a galera pode me procurar aí, fazer contato, quem quiser trocar uma ideia, quem quiser saber mais, pode me procurar e a gente continua conversando. Show de bola, obrigado de coração. Obrigado aí a todo mundo também pela presença, né? Aprendemos muito aí nessa noite, tá? Galera, então temos só um espacinho final para as últimas palavras da Thaís, despedida aqui da nossa entrevista. Felipe, assim, só agradecer, né, essa oportunidade, dizer para a galera, assim, que vale super a pena estabelecer, né, uma parceria lá fora, assim, realmente fortalecer o que você colocou no final, é muito importante ter estratégia, né, então, assim, conhecer as redes, né, explorar as possibilidades de parceria, de produzir junto, né, que eu acho que é fundamental, né, o contato com o orientador também, porque a minha ida, por exemplo, né, foi muito possível por uma rede que você também já tinha de trabalho, né, que às vezes o edital pede, né, tipo, comprovação de que seu orientador daqui e lá de fora já trabalharam juntos, então, né, eu acho que essa parceria, né, que a gente estabeleceu, né, durante esses anos, para além da escrita de uma tese, é fundamental. E é isso aí, assim, para a galera não desanimar tanto, mesmo no cenário, e, enfim, eu sei que a gente vai continuar fazendo pesquisa e aqui, lá fora, e resistindo às tentativas de massacre. Que não são poucas. Que não são poucas, né? Tem uma concorrência com a pandemia até, né? Exatamente. A gente não sabe o que está pior, mas eu sei que a gente vai resistir já, enfim, vai sair dessa, todo mundo fortalecido. Isso aí. Obrigado de coração, galera. Obrigado a todo mundo aí. Amanhã a gente continua, que a gente vai receber a Aline, que é show de bola também, vai conversar com a gente de manhã. Obrigado, Thaís, todo mundo aí. Valeu, Felipe. Até amanhã. Obrigadão. Até amanhã.